Quem fala que o João postando mais um vídeo pra vocês. Peço desculpas aí, cara, por eu, não sem querer trazer a notícia agora, porque assim, tava jogando bola, tava querendo jogar bola, 2 gols que eu fiz, pelo menos, uma lambreta e só uma lambreta, só que assim, não foi completada, mas consegui passar, o moleque ainda querendo me irritar e não deu em nada, e os moleques daqui cantando, Bruno Henrique, e não deu em nada, cara, não conseguiram me irritar, querendo me irritar. Falei, cara, já falei, não vai conseguir, cara, não vai, cara. Eu não vou ficar se irritando à toa, mano, com bagulho de jogo. Os caras, pô, falando coisa com coisa assim que não tem nada a ver. Então, gente, vamos começar então aqui com um vídeo, sobre algumas notícias pra vocês aqui no canal. Nem notícia, mano, tem só 2 notícias. E caiu aqui, cara, vou trazer uma parte aqui pra vocês de opções de centroavante que o Vasco poderia ir atrás. Centroavante, meio atacante que o Vasco poderia ir atrás e contratar, valeu? Mas vamos começar então aqui com a notícia do Max Lopes, porque é o seguinte, o Santos demonstrou interesse no jogador, o Sampaoli que é o meio atacante, e o Max está disposto a ouvir a proposta santista e demonstra insatisfação com os últimos acontecimentos no Vasco. Peça também o fato de sua relação com o Roberto Valentim não ser boa. Cara, ver essa notícia, eu não posso confirmar se pode ser verdadeira ou não, se o Max Lopes ele está insatisfeito ou não, mas ele mesmo colocou depois, qual o nome? No Instagram, ele nos colocou no Instagram falando que ele não tá nada satisfeito no Vasco. Ele mesmo falou, que quer ficar no Vasco, ele falou que ele quer jogar a Copa do Brasil, ele falou que ele quer jogar o Brasileiro, quer jogar o Carioca, Então, Max Lopes falou que não tem nada de proposta, ideia é fake, que ele falou, e ele falou que vai permanecer sim no Vasco. Foi palavras do nosso centroavante Max Lopes. Indo aqui para uma outra notícia, cara, o jogador, que vai apitar o jogo, rapidinho, gente, pô. O cara que vai apitar o jogo, de Vasco e Santos vai ser Leandro Pedro Voaden, ele que vai apitar o primeiro jogo, lá na Vila Belmiro na quarta-feira, falando sobre isso. Vai ser um jogo muito difícil, o Vasco tem que sair com a vitória, não pode perder, um jogo importante pro Vasco. Se o Vasco ganhar esse jogo, vai embalado contra o Flamengo, e mano, isso ajudaria bastante, daria mais motivação pro time, porque o time tá muito desmotivado, o time caiu bastante de rendimento, e mano, tem jogadores que estão fazendo o corpo mole sim no Vasco, não estão querendo jogar, estão por lá só por interesse, eu acho, mas tem jogadores que dão raça, poucos, mas pelo menos tem alguns que ajudam na sua gestão. Eu tenho certeza que pelo menos nós possamos sair com empate, com uma vitória. Mas uma coisa que eu vou dizer, eu não vou ver o jogo, pode ter certeza, eu não vou ver porque, cara, depois daquele jogo contra o Flamengo, tô com o amigo do Vasco mano, mais uma sacolada, mas se Deus quiser não vai acontecer. Mas uma coisa que eu vou dizer, eu não vejo jogo do Vasco nunca mais, só vou comentar pra vocês, valeu? E vamos então aqui pro vídeo, vou ver jogo de nenhum time, valeu? Mas Vasco, ó, tá no meu coração, vocês sabem que eu sou vascaíno, vocês sabem. Vamos aqui agora para as opções. As opções assim, cara, para o centroavante, tem um monte de jogadores. Começando pelo um colombiano, que acho que todo vascaíno conhece, que é o Radamel Falcão, cara. É um centroavante que não é novo, deve ter 33 anos a 32, está de saída do Mônaco, seria uma ótima opção para o Vasco, mas é um cara que ganha um salário muito alto, mas eu tenho certeza que ele viria, que ele conhece esse cara do Vasco, o Radamel, ele jogou no River Plate, então ele conhece sim o time do Vasco, conhece o clube de regata do Vasco da Gama, e tenho certeza que ele viria para o Vasco para ajudar o nosso time, mas mano, não é fácil contratar ele, porque ele ganha um salário muito alto, mas ele cai de saída do Mônaco e seria uma boa opção para o Vasco. Já pensou tentar pelo menos arcar um salário de 350 mil? Seria ótimo, para o jogador e para o Vasco, ajudando o nosso time, numa Copa do Brasil, no Brasileiro, ou então colocando mais a cana em uma Libertadores em 2020. Quer dizer, em 2020. Indo aqui agora para outro jogador, é o Santiago Trellis, cara do São Paulo. Ele que tá no Internacional, está parado. Acho que ele fez só 7 jogos esse ano, não fez nenhum gol. Ele que é um jogador que despontou no Vitória, foi pro São Paulo, do São Paulo despontou um pouquinho, não conseguiu fazer aquele futebol que fez no Vitória. Foi emprestado pro Inter, no Internacional não se deu mal, não se deu bem lá, não está se dando bem lá, porque o Guerreiro e o Nico Lopes pegou a vaga dele. E tem ainda o Pedro Lucas, tem 3 centroavantes, mais o
Santiago Trellis 4 e ele perdeu espaço lá no Inter. Então com isso ele seria uma ótima opção para o time do Vasco. O São Paulo falou que vai liberar, o São Paulo falou que vai emprestar ele, mano, de qualquer jeito. O São Paulo não quer ficar com o jogador e seria uma boa opção para o Vasco entrar, né, um empréstimo do Santiago Trellis até o final do ano. Um outro jogador também aqui, cara, que despontou no ano passado e que seria uma boa opção, mas seria muito difícil de tirar do Júnior de Barranquilla, que é o Wilson Morello, cara, ele que quase veio pro Vasco ano passado, seria uma boa opção para o time do Vasco, né? Ele é um bom jogador, marcou muitos gols ano passado contra o River Plate, acho que contra o próprio Flamengo, que ele marcou gol, né? Então aí o Wilson Morello seria uma boa opção. O outro jogador também, gente, é o Bergson, que é o Bergson do Atlético Paranaense, que despontou no Paysandu, foi pro Atlético, quase veio pro Vasco, não veio, preferiu pro Atlético, perdeu espaço no Atlético, né? Tá jogando, mano, o Atlético tá colocando time, tá colocando segundo time, ele jogou no segundo time, foi campeão, né? O título lá. Lá de Paraná, lá que ele ganhou. E mano, o cara, ele tá de saída do time do Atlético, mas o Ceará parece que tá cantando a contratação dele, mas ele seria uma contratação essencial pro Vasco. Eu gosto do estilo do Bergson, é um bom jogador, não é um jogador ruim, é um jogador, cara, que ajudaria bastante o time do Vasco. Então Bergson seria uma boa opção para o ataque do nosso Vascão. E indo aqui para um outro jogador, cara, que tá no Botafogo, mas pô, seria uma boa opção mesmo. A torcida do Vasco ama o cara tem 34 anos, se não me engano, que é o Diego Souza, cara. O Diego Souza, né, poderia vir pro Vasco sim, poderia fazer um pré-contrato no meio do ano e vir em 2020, né? E cara, coloca nos comentários, Diego Souza seria uma boa opção. Eu acho que ele volta pro Vasco em 2020. Eu acho que ele não vai permanecer no Botafogo. Não tá fazendo um bom ano lá, não tá conseguindo, né, colocar o Botafogo aonde que o Botafogo queria. Foi eliminado da Copa do Brasil, do Carioca, então acho que ele tá insatisfeito. E se o Botafogo ser eliminado da Sul-Americana, ele vai ficar mais insatisfeito ainda e vai querer sair do time. E indo aqui para um outro jogador, cara, um jogador raçudo, que seria uma boa opção, que é o Centurion, cara. Já falei dele aqui no canal, gente. O Centurion é o único jogador desses nomes aqui que eu falei que é raçudo. É o único, né, que seria uma opção. É um centroavante muito bom. Independente ou não se ele tem 1,74 m, mas, mano, o cara pula muito bem, sabe cabecear muito bem. E, cara, ele marca muitos golaços. Marcou gol contra o Vasco, né? Ele, mano, acabou com o Vasco naquele jogo lá na casa do Racing e seria uma boa opção pro Vasco. Mas que é o seguinte, né? Ele não tem um relacionamento direito com o time do Racing lá, deve ficar de saída, né? Poderia vir por empréstimo, mas o contrato dele deve acho que até 2020 ou 2022, se eu não me engano. Indo aqui, cara, para os últimos dois jogadores, que é o Matias Rojas, né, que marcou 10 gols no campeonato argentino, que ele joga no futebol paraguaio, quer dizer, ele é paraguaio, ele joga no futebol argentino, seria uma boa opção para o Vasco, né, joga no Defensa e Justiça, ele marcou 10 gols no campeonato argentino, acho que ele ficou em 5º lugar entre os artilheiros e seria uma boa opção para o Vasco. Um outro jogador também é o Cúrio de Melo, que está sem clube, está livre no mercado. Mano, esse cara despontou na Chapecoense, sou muito fã dele, gostei bastante do jogo dele quando ele jogou na Chapecoense e queria ele muito no Vasco, mas ele não veio naquele ano de 2017, não deu para ele vir. Aí ele foi futebol japonês e agora ele está sem clube, mas ele tem 35 anos, então isso também me preocupa também um pouco, mas é um centroavante muito bom, que cairia bem, mas a única coisa é que tem uma idade avançada. E o último jogador que o Vasco poderia pegar ele, né, de volta, cara, é o Tales, mano. É o Tales que tá despontando na Ponte Preta. Eu gosto bastante do estilo de jogo do Tales, né? Se você não sabe, o Ribamar não ia vir pro Vasco. O Vasco preferiu contratar o Ribamar do que ficar com o Tales. E, mano, o Tales poderia voltar pro Vasco no meio do ano. Seria uma ótima opção pro Vasco. Um centroavante muito bom, raçudo, né? Muito bom mesmo. Só falta ele ficar, cara, no peso ideal. Aí sim que ele consegue fazer o estilo de jogo dele certo. Mas seria uma ótima opção o Tales pro Vasco. Então valeu, cara, isso daí foi o vídeo. Deixa o seu like, se inscreve, compartilha pra cima deles. Vasco! Abraço!